que apresenta a doutora Teresa Leonardo, ligada de facto a estas campanhas e falar da saúde mental. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Obrigada. Estamos de boa saúde, os portugueses estão de boa saúde, antes de mais, a saúde mental. Pois, nem por isso. Acompanhamos o mundo ocidentalizado e, portanto, a saúde mental não anda bem. O aumento das doenças, dos sintomas, dos sinais, da prevalência tem aumentado. Mas isto porquê? Provocado pela nossa correria, a nossa agitação, Também, o dia-a-dia leva-nos de facto a alterar o sistema nervoso e a que possamos ficar Exatamente, como diz a alterados. Organização Mundial de Saúde, daqui a 15 anos, portanto, mais ou menos em 2030, vai ser a principal causa de doença no mundo, vai ser o síndrome depressivo. Portanto, 700 milhões de pessoas em todo o mundo padecem de doença mental, 350 milhões de patologia depressiva. Depois, em relação ao espectro e às outras doenças, temos, por exemplo, o abuso de drogas, que podem ser benzodiazepinas, ou o dito calmante, o álcool que as pessoas usam à noite para se refugiar, a cannabis, 95 milhões de pessoas em todo o mundo. Dos depressivos, não é? Dos medicamentos, não é? Não é tanto os medicamentos, porque os antidepressivos tratam. É mais daquilo que se usa como analgésico. Vou beber para esquecer, vou beber para dormir melhor, ou vou beber ao fim de semana para esquecer a correria da vida. Exato. Não é? Vou fumar um charro para me acalmar e depois tenho que se fumar 10 e depois tenho crises de pânico e depois tenho as tais psicoses. Portanto, o tratamento é possível tratar, mas é esta correria toda, claro que há tratamento, mas mais importante do que isso é o princípio, é o reconhecer, é a prevenção. Pois é, o reconhecer. Quando a pessoa reconhece que não está bem ou que está doente, já é um bom caminho para a cura, não é? E a para dificuldade na minha profissão como médica e psiquiatra é a crítica, porque o cérebro é um órgão como outro qualquer, mas a pessoa pensa que manda na sua cabeça, pensa que manda no seu cérebro, mas não, ele é que nos dá a ordem. É. Se o nosso cérebro diz, se eu tiver aqui alguém que diz que é amarelo, eu não vale a pena dizer, não, é azulado, porque vê aquilo daquela cor. Muitas vezes, mais importante do que isso, é a pessoa que está ao lado, que acompanha os familiares, os amigos, as pessoas do trabalho. Por exemplo, o stress do trabalho. Eu lembro-me, sigo muitos doentes, aliás, por todo o mundo, depois no fim quero falar nisso. Já agora, para falar para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Para a frente. Para o mundo inteiro. Então, quero mandar um beijinho especial para todos os meus doentes que estão... Doentes, pacientes, amigos, porque realmente, eu digo doentes porque sou médica, não é com nenhum sinal. Aliás, estamos aqui para até tirar o estigma da doença mental. Tenho muitas pessoas de Angola que vêm de propósito à minha consulta, muitas pessoas do Canadá, porque uma vez que nas ilhas há muitos anos foram para o Canadá e ultimamente muitos jovens e menos jovens têm ido por essa Europa fora, portanto, que procuram e continuam a procurar, sim. Isso é muito bom, significa que têm confiança que vêm de propósito. Portanto, provavelmente estão a ouvir aqui as pessoas, principalmente da África, que vêm muito a Portugal e quando passam, e às vezes passam por aqui até para ir à Espanha a outras consultas, vêm fazer a rotina, vêm ter comigo. Portanto, um bem-aja a eles e um beijinho especial. Eles sabem que podem, se nos estiverem a ouvir, podem entrar em contacto, que podem contar comigo e têm contado ao longo da vida. E já vamos divulgar os contactos para que possamos então têm contado ao longo da vida. Quais as patologias mais frequentes? Isto é, de facto, aquela pergunta, enfim, de algibeira, mas... A mais frequente realmente é a depressão. A depressão e a ansiedade, as coisas. A depressão é uma constelação de sintomas e sinais, neste caso, de maus, não é? A pessoa pode estar com depressão e não se aperceber? Pode estar em períodos de euforia. A euforia é um escape à depressão. Pode alternar períodos de gastos. Mais irritada. Primeiro a depressão, lá está, primeiro começa com a irritabilidade. Com a insónia, normalmente as pessoas têm ansiedade, insónia, alterações do comportamento alimentar. Em algumas a angústia leva a não comer, outras a comer em demasia. Pois, atrás disto vêm as bulimias, as alterações todas, exatamente. Não é? O que é que interessa tratar do corpo se não se está bem da cabeça? Portanto, mente sã para corpo são. O que é que interessa fazer uma dieta, ligar à beleza? Se a pessoa não está bem mentalmente, depois não consegue seguir. Realmente, a depressão, 20% da população portuguesa, acompanhamos os dados mundiais. São assustadores. Eu estava a ver que, de facto, em Portugal, falando aqui de 100 mil casos de esquizofrenia em Portugal. É 1% da população mundial. Isso mantém-se, acaba por ser genético, como tudo também, embora as drogas também desencadeiam. A esquizofrenia é uma psicose. Existem várias psicoses. Portanto, existe a psicose maníaco-depressiva, que é a tal chamada doença bipolar,
E depois a esquizofrenia, que é realmente assustadora e que aparece numa idade mais jovem no homem, 18, 20 anos, na mulher pode aparecer por volta dos 40 anos. É uma doença sem cura, os tratamentos têm evoluído Mas muito. consegue ser controlada? Consegue ser controlada, mas é o que eu digo, na cabeça podemos ter vários tipos de doença, como nos pulmões podemos ter uma gripe, uma pneumonia ou uma neoplasia, na cabeça podemos ter um simples síndrome depressivo que passa com um tratamento fácil, podemos ter já uma coisa equivalente a uma depressão, que se não for tratada a pessoa suicida-se, ou leva à loucura completa, ou temos doenças sem cura, que é o caso da esquizofrenia, que ainda não tem cura. Tem evoluído muito o tratamento, embora esta crise depois também atrasa, lá está, Há outras prioridades, outras não é? prioridades, a evolução, a parte da farmacologia, mas realmente 1% da população no mundo tem psicoses e em Portugal são 100 mil. Portanto, Muito difícil. podemos dizer que, e falando do nosso país, uma vez que estamos no nosso país e falamos para o mundo inteiro, de facto a patologia que mais, enfim, que está mais evidente será de facto a depressão. Esta depressão sempre existiu, ou seja, ultimamente ouve-se falar muito na depressão. O nosso stress, esta palavra que fez parte do nosso vocabulário e tudo mais, mas sempre existiu, sempre foi igual. Ou vamos falar, há 30 anos atrás era diferente? Era diferente. Tem evoluído. Há zonas do país que têm mais, não é? Por exemplo, o Alentejo é conhecido por suicídios. Há zonas que é genético também. Mas estamos a falar aqui na depressão major, na mais grave. Aquela depressão que começa com pequenos sintomas, como diz, como a irritabilidade, como vou tomar a benzodiazepina ou calmante para dormir porque não ando a dormir, de manhã tomo o café para estar mais acordado. Isto é mais recente, não é? Neste mundo, hoje as empresas, tudo existe 300%. Quando a pessoa começa a dar 100, alguma coisa está a falhar. E então diz, já não és tão bom, porque davas 300 e agora dás 100. Não, a pessoa está a dar o que é possível, não é? O que consegue. E, portanto, cada vez mais as expectativas, o que os mídias também vendem, a imagem é uma loucura. É uma loucura completa. Mas sem equilíbrio mental não conseguimos nada. Realmente tem vindo a aumentar e já é 1/3 da doença a nível mundial e vai ser a mais prevalente. E temos uma faixa aqui etária, portanto, temos uma idade específica para que isso se note mais, ou acontece exatamente nas faixas etárias dos 40, 50 anos e dos 19 e dos 20? Acontece, manifesta-se de forma diferente. É uma pergunta muito interessante e eu vou tentar ser sucinta. Manifesta-se de forma diferente. Eu posso dizer que as pessoas, ao contrário do que podem pensar, as pessoas que socorrem da minha consulta têm entre 20 e 40 anos, é esta faixa etária. Está bem? Os mais velhos, e aí aparecem com estes sintomas todos de stress, normalmente identificam, dizem, doutora, eu não durmo, eu ando muito ansiosa, eu ando irritado. Mais séniores, mais idosos ou os mais jovens? Entre os 20 e os 40, muito 40, bem. 50, 30, 50. Certo. Nos idosos, nós temos uma população a ficar envelhecida, daí também o aumento das doenças mentais, quer na depressão, quer na demência. Os idosos não se queixam. Portanto, há um fenómeno novo que está a acontecer, que é aumentamos a sobrevida das pessoas. Damos medicamentos para o colesterol, damos medicamentos para a tensão, aumentamos a vida. Mas o que é que interessa? Viver muito e viver mal. Os idosos, reparar, têm uma mímica triste, estão lentificados, nunca se queixam. Não têm irritabilidade, têm a desistência, têm a dor na alma, têm o desistir de viver. E nesses os fármacos atuam muito bem. Temos de desmistificar. O cérebro é um órgão como outro qualquer. Se está doente, nós sabemos em que neurotransmissores atuamos. Então, temos tratamento. Os idosos têm uma elevada taxa de suicídio, não se queixam. Acima dos 65 anos, a taxa de suicídio sobe 5 vezes. Eu não tinha essa ideia. Quando estive a ver os números exatamente, antes de virmos para aqui, fiquei impressionado. Mas se pensar na imagem dos idosos, penso mesmo nos portugueses. São pessoas com mímica mais fechada, mais parada, pouco se queixam. Eu digo que os nossos séniores, os nossos idosos, são pessoas tristes, também pela qualidade de vida que têm, coitados. São tristes. Mas são pessoas tristes, não é? São tristes. Então, tratam tudo o resto, mas são pessoas tristes. Um idoso, vamos comparar, sueco, já tem se calhar, uma maneira diferente. Porque estas campanhas e mesmo esses países... Ou um dinamarquês. Esses países atuaram de forma diferente. As campanhas, a prevenção que houve a nível da doença, a forma de atuar, por exemplo, a Inglaterra, na prevenção gastou 1 libra. E depois isso reverteu em 4 libras de lucro. Portanto, a nível de tratamento, se eu tratar bem uma pessoa, essa pessoa não vai ser internada. Nos idosos é preciso ter cuidado porque eles realmente não se queixam.
Pois, não se queixam, eles não se queixam tão tristes, não se queixam tão irritados. Importante. Aceitam. Os mais novos não, é irritabilidade, é disforia, é o andar de um lado para o outro, é insónia, são os escapes que arranjam. Os idosos, e eu não acho que uma pessoa acima dos 60 anos, 65, seja idosa. Não, mas não é nenhuma. Porque hoje em dia, longe disso, vive-se até aos 80, 100 anos. Em relação aos idosos, depois junta-se outra doença, uma atenção, que é os quadros demenciais. Todo o nosso organismo, à medida que envelhece, faz parte. O cérebro é um órgão como outro qualquer. Uns sofrem mais dos ossos, o cérebro também. Portanto, acima dos 80 anos, 30% têm demências, que é alterações cognitivas. Ou seja, esquecimentos, Alzheimer. O Alzheimer é um mirrar do cérebro. A maior parte são pequenos AVCs, AITs, que é demência vascular. Embora, normalmente, todos nós falamos por demência. Não tem cura, mas é possível estagnar, dar medicamentos, também já evoluímos muito, para que a pessoa fique equilibrada, não tenha delírios, durma bem, consiga comer, levantar-se, vestir, fazer as atividades de vida diárias, porque senão é impossível. Um cuidador fica dependente e o cuidador não aguenta. Felizmente há exceções, e há exceções aí bastante saudáveis, não é? Pessoas com 80 anos que vendem saúde e têm uma atividade física fantástica. Sim, mas os outros podem ter o mesmo também. E é isso que eu digo. Eu não estou aqui, quando vão à minha consulta, podem ir doentes do físico, mas eu depois quero equilibrar essa parte para poderem fazer todo o resto. Há um caminho a percorrer. Portanto, quem estiver em casa a ver esta nossa casa tem que ter atenção a isso. Não faz mal identificar e dizer eu não estou bem, eu não me sinto bem. Claro. Muitas vezes existe somatização, ou seja, a pessoa não está bem, tem um síndrome depressivo e tem ansiedade, fica com taquicardia, vai ao cardiologista, tem problemas gástricos, vai ao gastroenterologista, mas os exames estão todos normais. Porque o problema está no cérebro, que produz substâncias que correm pelo corpo. E quando a pessoa tem aquelas queixas, tem mesmo. São verídicas. Só que a origem do problema está no outro órgão. Exatamente. E é aí que, atuando, tudo se reverte. Não é? E a história, muitas vezes, até falarmos dos hipocondríacos, que têm todas as doenças e têm tudo e mais alguma coisa, é o cérebro que os indica para aquilo e se calhar nem sentem nada. Não tem, exatamente, não tem, fazem muitos exames, isso acontece muito a nível da parte cardiológica, muitos exames, repetem, e às vezes é difícil para eles acreditarem que a origem está no cérebro. Eles têm. Só que a origem está, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina está alterada. Claro. Não está igual à nossa, digamos. Se for reposta, eles deixam de ter esses sintomas obsessivos, que é pensar sempre nas doenças. Teresa, vamos continuar a conversa, sobretudo que é uma conversa. Voltando aqui à conversa, daqui a pouco vamos estar à conversa com o Fernando Correia Marques e falar dos espetáculos e das viagens que ele tem para fazer. Para já, continuando ainda nesta conversa e de facto não entrando em temas muito profundos, porque senão até ficamos com alguma depressão, digamos assim, no bom sentido, mas as coisas tendem a melhorar. Isto é, à medida que os anos passam, a medicina evolui neste sentido. A medicina evolui nesse sentido, mas as pessoas têm que ter noção, têm que ser alertadas para isso. Não é? Eu faço isso na vida. Não é? Isso também faço um bocado e é o que eu estou a fazer aqui, a dar a conhecer o que tenho feito ao longo do tempo. Ou seja, não se escondam atrás da doença. Não se escondam atrás da doença, não tenham o estigma, não tenham vergonha. A pessoa pode estar doente do rim, pode estar doente do coração. O cérebro é um órgão como outro qualquer. Nós pensamos que mandamos nele, mas ele é que manda em nós. Portanto... Passam muitos casos por si todos os dias? Muitos. Ou durante a semana? Muitos. 20, 40 doentes por dia. Eu formei-me no Júlio de Matos, tirei a especialidade, tirei o curso de Medicina em Lisboa, na Faculdade de Ciências Médicas, depois fiz o internato geral nos hospitais civis, em São José, e fiz a especialidade no Hospital Júlio de Matos, e tenho consultório privado, trabalho, portanto... Como é que podem entrar em contato consigo? Como é que Através de alguma página de Facebook, algum e-mail? Sim, Teresa Leonardo Clinic and Spa, porque eu criei um conceito muito engraçado. Apesar de ser médica e psiquiatra e tratar de um órgão, eu acho que depois é importante tudo o corpo estar bem. Então não vamos começar por baixo, vamos começar por cima. Depois da cabeça estar equilibrada, aí então eu tenho serviços para que as pessoas podem dispor, se quiserem, na clínica, para tratar tudo o resto. Mas ou seja, relaxamento também para a pessoa se sentir bem. Tudo, exatamente, porque é normal a pessoa ter, por exemplo, está depressiva, está tensa, tem contraturas musculares. Exatamente.
não é? Na cervical, dizem isto é o peso do mundo, tenho contraturas. Aliás, fui uma das primeiras, eu acho que sou a única psiquiatra, tenho a certeza, a única psiquiatra em Portugal que fez uma pós-graduação em acupuntura médica. Não tem nada a ver com a chinesa, chama-se acupuntura porque é com agulhas, mas baseada na nossa medicina ocidental, não é? Para ajudar a tratar também a ansiedade. Tem a ver com o sistema nervoso simpático, parasimpático. O simpático anda muito elevado, muita ansiedade. Temos que baixar e aumentar um bocadinho o parasimpático. Há muitas formas de atuar. Se tiver a ser com medicamentos, não faz mal. É com medicamentos, é para isso que eles existem. Está bem? Exatamente. E depois existem outros caminhos, um percurso de vida. Quando eu vejo uma pessoa que está à minha frente, não vejo só naquele momento aqueles sintomas. Isso é fácil de tratar. É como um bom cozinheiro que sabe cozinhar. Agora, o depois é o caminho que aquela pessoa segue até chegar ao sucesso, à paz, à felicidade interna. E para isso há várias metas e há várias etapazinhas. Uma delas é o relaxamento também. A terapia. Eu faço psicoterapia. Eu tenho corrido o mundo em congressos na minha formação médica. Portanto, quando eu digo, eu estudo o cérebro, que é um órgão, como outro qualquer, e os neurotransmissores, mas depois faço psicoterapia, fiz também uma pós-graduação há muitos anos em medicina sexual. Existem muitos problemas entre os casais, muito difícil. Isso é um tema, isso era um tema interessante para um dia virmos aqui falar sobre isso. É muito verdade. Mas, de qualquer forma, já foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Obrigada. Pelo menos algumas dicas. Obrigada. E acho que o que podemos tirar exatamente desta conversa, que é muito séria, que é as pessoas não se podem esconder atrás das doenças, do foro psicológico ou do que quer que seja, porque há medicação para isso. Sim, tem que ser e o que interessa é a paz, é a felicidade, é estarmos no bem-estar, não é? Muito bem, Teresa. Coisas boas. Nossa convidada desta primeira parte, a doutora Teresa Leonardo, psiquiatra, e que esteve aqui exatamente a falar no âmbito desta semana, deste Dia Mundial que ocorreu no passado sábado.